Olá, boa noite. Bem-vindos. Esteve hoje no Palácio da Cidade Alta o Ministro de Estado para a Área Climática, Segurança Alimentar e Desenvolvimento Rural do Reino Unido. O enviado especial de Rishi Sunak reafirmou o interesse em fortalecer as relações de cooperação com Angola. Também hoje o chefe de Estado recebeu o enviado especial de Quênia, com quem abordou questões relacionadas ao processo de paz no Sudão do Sul. O papel de Angola e do seu presidente na pacificação da região austral do continente africano, com especial atenção para a República Democrática do Congo, chamará a atenção do governo britânico. O ministro de Estado para a Área Climática, Segurança Alimentar e Desenvolvimento Rural do Reino Unido disse que o seu país admira a persistência do presidente angolano na busca de soluções para o fim do conflito no leste da RDC. Eu vim para aqui para ter a certeza que as relações bilaterais entre o Reino Unido e Angola se consolidem. Nós temos uma grande admiração do Presidente e do Governo pelos seus esforços para trazer a paz da guerra que tem lugar no leste do Congo. Eu estive recentemente no Congo e os meus colegas que visitaram Ruanda, mas eu queria vir aqui para dizer ao Presidente Lourenço como nós estamos agradecidos pela sua liderança e o sentido de Estado, no sentido de trazer para que esta guerra acabe e para ir para um caminho de paz. Richard Bennion foi recebido pelo Presidente da República, João Lourenço, na qualidade de enviado especial do Primeiro-Ministro britânico Rishi Sunak. Na conversa com os jornalistas, o britânico sinalizou o interesse do seu país em participar do desenvolvimento do corredor do Lobito e na eliminação das minas. Mas eu também tive a possibilidade de dizer ao Presidente como nós queremos trabalhar muito diretamente com Angola no projeto do corredor do Lobito e como nós estamos orgulhosos que a base do Reino Unido, que as ONGs do Reino Unido, a Hello Trust, que têm trabalhado com o governo de Angola para ser o primeiro país do mundo chegar a não ter mais minas. E nós estamos muito agradecidos por isso. Os dois intervenientes do Presidente da República reconheceram o trabalho de João Lourenço e de Angola na pacificação da região austral do continente e também da região dos Grandes Lagos. Quanto ao Reino Unido, o Ministro de Estado Richard Bennion disse que o seu país quer ajudar Angola a se livrar das minas. Ainda hoje, o Presidente da República recebeu do enviado especial do seu homólogo do Quênia, William Ruto, informações sobre o andamento do processo de paz no Sudão do Sul. A minha missão foi de passar o informe à Sua Excelência o Presidente da República de Angola sobre, portanto, as questões que têm a ver com o processo de paz na República do Sudão do Sul, processo este que formalmente vai começar na próxima semana na República do Quênia. Charles Keter disse que o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir Mayardit, solicitou ao seu homólogo queniano para liderar o processo negocial entre o governo de coligação e todas as forças que fazem parte do mesmo, assim como todas as outras não signatárias deste acordo. Refira-se que recentemente o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir Mayardit, cumpriu uma visita de trabalho de 48 horas a Angola, a convite do seu homólogo João Lourenço. Girassol, jornal edição de segunda-feira, urgências médicas, movimento nos hospitais em Luanda depois do fim de semana prolongado, números no balanço não deixam de parte a malária. Proteção Civil e Bombeiros, balanço das ocorrências. Destaque para mortes por afogamentos, foram no total 12 em todo o país. Branqueamento de capitais, reunião regional junta a partir de hoje na Ilha peritos da África Oriental e Austral em debate. Recursos humanos em saúde, lançado em Luanda o projeto de formação para o período 2024-2027, com o apoio do Banco Mundial. Palácio Presidencial, chefe de Estado conferiu hoje posse aos responsáveis recentemente nomeados. No quadro Força Motriz, o sonho realizado de um jovem que hoje ajuda outros jovens a progredir. Naufrágio em Moçambique, atualizações sobre a tragédia que resultou em vários mortos. Do desporto, a situação do Petro de Luanda, o clima depois do resultado diante do TP Mazembe e novidades internacionais também em destaque. Bem-vindos ao Melhor da Informação.
Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esses trabalhos são trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. Estão impulsados os responsáveis recentemente nomeados pelo Presidente da República e com votos de sucesso nas funções. Falamos dos secretários de Estado para a Justiça, as autarquias locais e igualmente a secretária do Presidente da República para os Assuntos Sociais. Por volta das 9h40 era anunciada a entrada do Presidente da República no Salão Nobre do Palácio da Cidade Alta. A presença do titular do Poder Executivo justificava-se pelo empossamento de Marinela da Conceição Mangueira Olavo Gamboa Laureano para o cargo de Secretária do Presidente da República para os Assuntos Sociais, Osvaldo Benza Amaro, Secretário de Estado para a Justiça, e Fernando da Paixão André Manuel para o cargo de Secretário de Estado para as Autarquias Locais. Todos nomeados na passada quarta-feira, dia 3 deste mês. De seguida, o habitual juramento dos empossados. Respeitar e fazer respeitar as leis e realizar com zelo e dedicação as funções para as quais fui nomeado. Juro por minha honra ser fiel à pátria angolana, cooperar na realização dos fins superiores do Estado, defender os princípios fundamentais da ordem estabelecida na Constituição. Juro por minha honra ser fiel à pátria angolana, cooperar na realização dos fins superiores do Estado, defender os princípios fundamentais da ordem estabelecida na Constituição, respeitar e fazer respeitar as leis e realizar com zelo e dedicação as funções para as quais fui nomeada. Depois do juramento, em que cada um dos 3 novos membros do Executivo prometeram cumprir com zelo e rigor as missões para as quais foram indicados, seguiu-se a assinatura do termo de posse, primeiro pelos novos auxiliares do titular do Poder Executivo e, por fim, por parte do Presidente da República, João Lourenço. A partir desta segunda-feira, os empossados deram início às suas funções. Aos 3, o Presidente da República desejou sucessos no exercício das novas responsabilidades. Caros empossados, nesta pequena cerimónia de posse de novos servidores do Estado, eu gostaria de, em muito breves palavras, desejar-vos muito sucesso no exercício das novas funções que a partir de hoje passam a assumir. Muito obrigado. A província da Huila acolhe a 47ª reunião da Task Force, grupo de combate ao branqueamento de capitais para a África Oriental e a Austral. O encontro deve estender-se até o dia 12 deste mês e junta mais de 800 delegados. Em análise estão esforços de combate ao branqueamento de capitais e também o financiamento ao terrorismo. Mais de 800 delegados dos países membros do Grupo de Combate ao Branqueamento de Capitais para a África Oriental e Austral, SAMALAG, estão a analisar no Lubango assuntos ligados aos esforços de luta contra os negócios ilícitos e o financiamento do terrorismo na região. Na abertura do evento, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, disse que as práticas que prejudicam o desenvolvimento devem ser combatidas por todos os países. Os países estão interligados e dependentes uns dos outros, com sistemas financeiros e de comércio globais. Esta interligação, já de si irreversível, tem também desafiado os governos a assegurar que práticas lesivas ao desenvolvimento das nações sejam reprimidas nas suas geografias e que não se propaguem por outras jurisdições. O branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
representa uma ameaça para a estabilidade dos nossos países. Neste sentido, a resposta a estes crimes deve ser fortemente coordenados. Devemos garantir que as nossas instituições sejam equipadas com os recursos necessários para prevenir, detectar e punir aqueles que buscam se beneficiar destas atividades erradas. I might not have the number who are currently. There is only Uganda that has left. Uganda que ausentou-se, mas temos Quênia, Sudão do Sul, Tanzânia, África. Precisa identificar as fraquezas dos Estados-membros, a luta relacionada com leis de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, a adaptação das suas leis. A avaliação é feita em duas formas. E de forma a saber se os países têm os seus níveis bem implementados a nível nacional e de forma a saber se eles implementam essa lei de forma eficiente. No encontro que reúne especialistas dos 21 países membros da SAMALAC, organismo criado em 1999, está também a ser debatida a proliferação de armas de destruição em massa. Vamos discutir as novas formas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa, tendo sempre em conta com uma nova vertente criminal que tem a ver com o crime ambiental. O fim de semana foi marcado por mortes causadas por afogamentos e, segundo o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, houve um aumento nas ocorrências. No total morreram 12 pessoas em todo o país. São dados avançados no balanço Operação Maré Baixa, apresentado hoje. O final de semana prolongado teve um registro de 12 afogamentos em piscinas, praias e rios do país. Os dados foram esta segunda-feira apresentados em conferência de imprensa pelo comissário bombeiro Pedro Bambe, que fazia o balanço da Operação Maré Baixa. Dizer que ao longo desses 4 dias, ou seja, do fim de semana prolongado, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiro, através desta Operação Maré Baixa, registrou um total de 12 afogamentos. Para esta operação, foi empregue um total de 2.482 efetivos a distintos níveis. Estamos a falar das diversas especialidades que compõem ou que comportam o Serviço de Proteção Civil e Bombeiro, entre sapadores, bombeiros, nadador, salvador e mergulhador. Foram 2.482 efetivos empregue para essa operação. Os afogamentos, segundo dados do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, afetam sobretudo cidadãos dos 9 aos 25 anos e que fazem preferencialmente o uso de praias e rios de forma isolada. Kwanza Sul e Zaire foram as províncias que maior número de afogamentos registrou. Registramos 4 na província do Kwanza Sul, 2 na província do Zaire, 1 na província do Ambo, 1 na província do Namibe, província de Benguela com 1, Bengo também com um caso, Luanda e Malange com um caso, respectivamente. Os afogamentos constituem um problema sério a nível do país, porque afeta maioritariamente jovens na faixa etária de 9 a 25 anos de idade. Os principais fatores de vulnerabilidade para os jovens continuam a ser o desacato, desrespeito às orientações que são baixadas pelas autoridades, muitos cidadãos que preferem fazer praia em praias isoladas. E nestas praias isoladas não há a presença de nadadores salvadores, porque uma das principais missões ou tarefas do nadador salvador na praia é a vigilância permanente. O porta-voz do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, Wilson Batista, deu conta ainda do salvamento de um grupo de turistas na província do Kwanza Norte. Que durante este período o número poderia ter sido maior, na medida em que foi feito o salvamento de um grupo de turistas que se faziam no interior de uma embarcação, de uma chata, ficaram à deriva, portanto, isso no município de Cambambe, província do Kwanza Norte,
ficaram à deriva por conta de ter terminado o combustível do motor a polpa, e estes então felizmente conseguiram contactar os nossos operacionais a nível daquele território e foram salvos e evacuados para uma zona segura. Falamos de saúde a seguir. O banco de urgências do Hospital Neves Bendinha esteve menos agitado durante o fim de semana. Os casos atendidos não passaram de 50. Já no Hospital dos Cajueiros, o cenário é outro. Foram atendidas cerca de 4.000 pessoas e a malária continua a ser a principal causa de internamentos. Monteiro Garcia deu entrada nas urgências dos Queimados na madrugada de domingo. De 25 anos, o jovem estava num convívio com amigos quando, em meio a uma briga, viu o seu corpo molhado de gasolina e, em segundos, coberto por chamas. Antonieta Guilherme, diretora clínica do Hospital Neves Bendinha, explica o atual quadro de Teodoro Garcia. Um paciente que tem queimadura avaliada em 91% da superfície corporal queimada, de acordo com a extensão e a profundidade, é considerado um crítico extremo. Ele chegou já cá com a família, diz que foram brigas entre amigo e amiga que queimaram. Esse é um dos mais de 50 casos atendidos durante o fim de semana prolongado no Hospital dos Queimados. O acidente doméstico foi a principal causa de ocorrência. O banco de urgência de Queimado foi considerado calmo. Foram atendidos um total de 56 pacientes, sendo crianças 25, adulto 31, no qual resultou em 7 internamentos. Tivemos 2 falecidos. Quanto às causas, predominou o acidente doméstico com 33 casos, líquido superaquecido com 20 casos. Especializado em atendimento de traumas por queimadura, a unidade hospitalar presta também assistência primária. Os números estão acima da sua capacidade. Durante o fim de semana prolongado, foram atendidos 522 doentes. Predomina a malária tanto para adultos para crianças. Ainda nos adultos, como a segunda causa, temos a hipertensão arterial. Já as crianças, como a segunda causa, temos as doenças diarreicas agudas e a terceira doença respiratórias agudas. No Hospital dos Cajueiros, o movimento foi muito agitado. Cerca de 5.000 pacientes foram atendidos no banco de urgência. Tomás Fernando, diretor clínico, disse que a malária ainda é a primeira causa de assistência. Atendemos um total de 4.965 pacientes, internamos 498 pacientes. A malária continua a ser o epicentro do hospital, depois vem as doenças respiratórias agudas, uns casos de doença diarreica aguda, mas que não tem nada a ver com a cólera, algumas insuficiências respiratórias em adultos, hipertensão arterial, diabetes. Os casos de acidente que chegam ao hospital são encaminhados para outras unidades hospitalares devido às obras no bloco operatório. Aquelas fraturas que nós sabemos e casos maiores que a unidade não pode suprir, então nós temos o apoio dos nossos grandes hospitais, como o Josina Machel, o Hospital do Prenda, infelizmente 28 óbitos, com diversas patologias, alguns por malária, outros por diabetes, outros por insuficiência respiratória aguda, por tuberculose associada à insuficiência respiratória. Localizado no município do Kazenga, o Hospital dos Cajueiros atende pacientes de Viana, Quilamba Quiache, Cacoaco e Rangel. Está encerrado o banco de urgências do Hospital Américo Boa Vida. A unidade hospitalar entra em obras de restauração dentro de dias. Nesta altura, criam-se as condições para a transferência dos pacientes internados, que serão encaminhados para o Hospital Geral de Viana. O banco de urgência, última porta de entrada para o internamento no Hospital Américo Boa Vida, está agora encerrado e marca a primeira fase de mudança para o Hospital Geral de Viana. Por esta altura, as atenções estão viradas para os doentes internados, esclarece o diretor-geral, Mário Fernandes. E a partir de agora, como dissemos, estamos a cuidar daqueles pacientes que ainda aguardam a alta. A ideia é, nos próximos 5 dias, poder dar as altas necessárias àqueles doentes que ainda careçam de internamento. Aquele apelo que fazemos é, nesta fase, dirigirem-se já às outras unidades hospitalares, sabendo que a partir do dia 13 terão outra opção em termos de banco de urgência que ficará
mais próximo daqueles que estão na zona altamente povoada de Viana e do Zão, que vai ganhar uma nova capacidade de atendimento de urgência e vai facilitar a vida de seguramente dos nossos cidadãos. A todos aqueles que fazem as suas consultas, os seus exames regularmente no Américo Boa Vida, que nós vamos transferir toda a base de dados do hospital e os especialistas, de maneira que a continuidade dos tratamentos e das consultas dos nossos utentes esteja salvaguardada no Hospital Geral de Viana e que não se perca nenhuma informação. O Hospital Américo Boa Vida tem até o momento 65 pacientes no internamento. A unidade sanitária encerra definitivamente no dia 13 de abril para obras de requalificação e ampliação. Não se sabe o tempo de entrega das obras devido à complexidade dos trabalhos. Neste momento, ainda 65 pacientes da enfermaria e banco de urgência e esperamos nos próximos 5 dias que este número não ultrapasse os 30 a 35 pacientes. Já dos anos 60, que não está dimensionado para as necessidades tecnológicas atuais da saúde, vai ser requalificado com um trabalho de engenharia muito profundo. Agora é que o empreiteiro vai também a fundo ver como está a base de sustentação do próprio edifício e só aí fará o diagnóstico definitivo sobre a profundidade do trabalho de engenharia que tem que ser feito. Mário Fernandes, diretor-geral, sinaliza que a mudança do Américo Boa Vida para o Hospital Geral de Viana carrega consigo outras valências que vão permitir um atendimento completo aos utentes. Valências como a ginecologia, obstetrícia, neonatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia que não existiam no Américo Boa Vida e que passam a existir no Hospital Geral de Viana. Portanto, temos aí um ganho claro, porque das especialidades todas que o Américo tem, leva mais 4 novas especialidades. A inauguração do Hospital Geral de Viana está prevista para sábado, 13 de abril. Foi hoje lançado aqui em Luanda o projeto de formação de recursos humanos em saúde para o período 2024-2027. O ato teve lugar no Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares. O projeto conta com o apoio do Banco Mundial, que para o efeito disponibilizou 200 milhões de dólares. Mais detalhes com a Fernanda Gonga. Fernanda, boa noite. Muito boa noite, Simeão Mundula, e também aqui na Santos. Este projeto vai beneficiar angolanos das 18 províncias do país e, segundo a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, é uma oportunidade para que o país, nos próximos tempos, deixe de depender de mão de obra terceirizada e passemos a ter, então, autossuficiência no que diz respeito aos quadros formados em saúde. A senhora Ministra está nesta altura em direto para o Girassol Jornal da TV Girassol. É verdade que nos próximos tempos, com a formação desses técnicos de saúde, o país vai deixar de depender muito daquilo que é a terceirização da mão de obra estrangeira? Sim, nós temos que dizer que hoje é um dia muito especial para o nosso setor, porque estamos a lançar oficialmente o programa de formação saúde em Angola. Dizer que uma das prioridades do governo executivo liderado por Sua Excelência Presidente João Lourenço é no âmbito da atenção especial que dá ao setor social. A saúde não é exceção e nós recrutamos muitos quadros desde 2018 e aumentamos cerca de 40% da nossa força de trabalho, aumentamos 41 mil novos profissionais de várias carreiras, mas é preciso nós apostarmos seriamente na formação. Começamos este processo de formação já com os concursos públicos de 2018, estamos agora a reforçar com este financiamento do Banco Mundial, porque temos uma ambição muito grande e uma necessidade. Nós até 2027 propusemos-nos em especializar 38 mil profissionais de várias carreiras, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, apoio hospitalar e regime geral, em que queremos formar em todo o país.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Foram então as palavras da Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que dava aqui conta do número de profissionais de saúde que vão merecer desta formação que vai acontecer em formato de bolsas de estudo interna e também externa. No caso, a bolsa de estudo externa vai merecer a atenção de países como o Brasil, Portugal e África do Sul. É o essencial de informação que lhe damos a ver a partir do complexo hospitalar Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. Boa noite. Prémios Sírios. 10ª edição. Detalhes em destaque. Daqui a pouco. Está difícil a circulação rodoviária na via que dá acesso ao polo industrial de Viana. O troço encontra-se em mau estado e a situação deixa os automobilistas preocupados. 1, 2, 3 curvas e às vezes mais para conseguir passar pelos buracos que impedem um trânsito normal e sem sobressaltos na conhecida estrada do polo industrial de Viana. Só de lá para cá, fizemos já ir por aí 40, 30 minutos, porque é preciso andar mesmo nas calmas, senão vai dar cabo das molas. Aqui, desde o princípio do fim do asfalto até lá na Vila de Viana, é um monte de buraco, as pessoas aqui não têm como passar, as pessoas pagam caro o táxi por causa da via. Motas viram, os carros todos fogem aqui nessa direita por causa da via. O martírio enfrentado diariamente se torna mais agravante quando chove. Não há para onde fugir. E como diz o velho ditado, quem está na chuva é para se molhar. Cada vez que a gente passa, cada água que entra nos rolamentos é um prejuízo, mesmo até na instalação. Se a via estivesse boa, passageiros pagariam menos e a gente e facilitaria mais o nosso trabalho. O Zango atualmente é dos municípios, ou melhor, do distrito mais populoso de Luanda. E a gente não consegue circular, principalmente de manhã, na hora de sairmos para ir trabalhar, na hora de fazermos tudo, não conseguimos nem entrar nem sair em condições do Zango. No troço que liga o Zango e a Vila de Viana, os veículos pesados e de carga são os que mais têm dificuldade para realizar a passagem. Há pouco tempo, nós até ao passar, perdemos ali a barra de direção, tivemos que amarrar a barra de direção. Imagina um carro desses, numa via dessas, a partir da barra de direção, e os outros carros, como é que ficam? Há pedidos de socorro para tudo. Nem mesmo a nossa equipa de reportagem escapou. No difícil troço, onde o lamaçal também toma conta. Nossa equipa de reportagem teve de socorrer uma viatura ligeira que avariou no meio do caminho. Entre os ocupantes, encontramos uma parturiente e um recém-nascido. Alternativas para o regresso a casa não há, restando apenas o difícil troço para trafegar. Para rever essa situação, porque nós pagamos taxas de circulação. É desta forma que moradores da zona e não só são desafiados. Um problema antigo e que aguarda por intervenção há um bom tempo. A população residente na aldeia do Nhombo, em Cabinda, ganhou uma escola totalmente reabilitada. A escola foi inaugurada pela governadora da província e, com ela, muitas crianças passam agora a estudar em melhores condições. Estas eram as condições que os meninos da aldeia do Nhombo tinham para assistir às aulas. A partir de agora, este problema fica ultrapassado. Os alunos deixam de percorrer longas distâncias em busca do saber com a entrada em funcionamento desta nova escola. Depois de reabilitação e ampliação, a escola passa a ter uma capacidade de 7 salas de aulas e vai acolher 480 alunos em 2 períodos. A obra foi financiada pela empresa petrolífera Azul Energy, em parceria com a World Vision, no âmbito das suas responsabilidades sociais. Os alunos agradecem e prometem cuidar
da escola. Estudávamos mal nas capelas nas igrejas, andávamos a estudar lá. Sim, sinto feliz, sinto graças, sim, graças a Deus. Nos construímos uma nova escola. Sim, muito obrigado, sim, gostei da escola. Nós sentávamos aqui no chão, tirávamos blocos e começávamos a sentar. Não escrevemos nas carteiras, escreveram nas paredes e escreveram em qualquer sítio, nada. Não podemos já desenhar nos quadros, coisa que não está bom. A diretora pedagógica da referida escola fala das dificuldades que antes enfrentavam para poder desenvolver o processo do ensino e aprendizagem. Os alunos sentavam no chão, não tinha, quer dizer, tinha manuais, mas por causa de falta, o bom sítio que os alunos podiam sentar, os manuais também sujavam, tudo estragava. Mas, graças a Deus, estamos a agradecer ao nosso governo, ao World Vision, que continua à frente, continua a fazer boas coisas para que a população não encontre essas dificuldades que nós tínhamos. Estamos felizes hoje por contemplar o sorriso nas crianças ao verem a sua escola construída e reabilitada. Em nome da liderança e em nome dos meus colegas da World Vision, gostaria aqui reafirmar o nosso compromisso para o desenvolvimento da província de Cabinda e também para o bem-estar de todas as crianças da província. A governadora provincial de Cabinda, Mara Quiosa, disse que os desafios de garantir as melhores condições da vida das populações vai continuar. É preciso cuidarmos da escola, é preciso preservá-la, não permitir que as nossas crianças risquem as paredes, que desparafusem as carteiras. É preciso cuidar do jardim, é preciso cuidar da escola como se da nossa casa se tratasse. Nhobo é uma das aldeias que faz parte da comuna de Tanduzins. Cultivo de terra, pesca, caça são as atividades mais exercidas. Informação a seguir com o Serviço de Investigação Criminal que deteve um oficial superior reformado. Que é acusado de crimes de desacato e associação criminosa. 18 dos 19 cidadãos de 28 aos 30 anos detidos por efetivos do SIC Luanda no passado dia 1 de abril por tentativa de arruaça e desobediência à ordem de dispersão já se encontram em liberdade depois de verem as penas de prisão convertidas em multas. Na dada altura, segundo explicações do porta-voz em exercício do Serviço de Investigação Criminal, os elementos em causa exigiam explicações sobre as suas tramitações das Forças Armadas angolanas para a Polícia Nacional. Devemos saber que para que se entre aos órgãos de defesa e segurança ou que se transite, há um trabalho também que se faz para se aferir a veracidade dos processos que ali chegam, não é? Estes não acataram a ordem para a dispersão e permaneceram no local, o que ocasionou então a detenção de 19 elementos. Destes, 18 foram presentes ao Tribunal de Comarca de Luanda para um julgamento sumário, cuja pena se revalidou aos 6 meses de prisão, prisão suspensa, não é? Com multa. O também inspetor de investigação criminal, Manuel Capita, sinalizou igualmente que um dos 19 oficiais das FA permanece detido por suposto crime de tráfico de arma de fogo. Denotou-se que este elemento possuía uma arma de fogo e que, das investigações feitas, pode-se ver, ao nível do seu telemóvel, algumas informações trocadas com um outro elemento também já detido e também com a mesma idade, 30 anos de idade, não é? De que eles faziam tráfico de arma de fogo, no caso venda, troca de arma de fogo, e que ocasionou a detenção destes 2 elementos, ou seja, os 17 elementos foram julgados sumariamente. Estes 2 estão ainda detidos e o processo corre os seus trâmites normais. Neste momento, os 2 elementos dos órgãos de defesa e segurança têm os processos remetidos à Polícia Judiciária, onde seguem os trâmites processuais à luz da Lei 4/94 de 28 de janeiro, Lei dos Crimes Militares. No Ambo, a Polícia Nacional apreendeu notas falsas de dólar que teriam como destino o mercado financeiro. Estamos a falar em mais de 20 mil dólares.
De forma geral, as operações do fim de semana na província resultaram também na detenção de 21 cidadãos implicados no cometimento de vários crimes. Destes valores constam ainda mais de 10 milhões de kwanzas reajustados fora de circulação há mais de 20 anos e cédulas para imprimir moedas. Mereceu destaque a falsificação de moedas ocorrido no dia 3 do mês e ano em curso, ocorrido no município da Chicala-Choloanga, ato praticado por um cidadão nacional de 51 anos de idade, quando este pretendia trocar 20.800 dólares americanos por 300.000 kwanzas a um cidadão nacional. Após várias negociações, a vítima acionou as forças policiais do Comando Municipal da Chicala-Choloanga, que realizaram um rol de diligências que permitiu a detenção do implicado e a apreensão de 20.800 dólares americanos, mais 10 milhões e 175 mil kwanzas reajustados, fora de circulação há mais de 20 anos. Dizer que diligências prosseguem no sentido de identificar outros integrantes da rede. Em posse dos supostos marginais, foram encontradas e apreendidas armas de fogo do tipo AKM, uma caçadeira, pistolas e outras armas brancas. O Comando Provincial do Ambo da Polícia Nacional realizou várias ações operativas que resultaram na detenção de 21 cidadãos suspeitos com idades compreendidas entre os 16 a 51 anos, implicados nas práticas de homicídio, vandalização de bens públicos, furto, falsificação de moeda e roubo qualificado com recurso à arma de fogo. Ainda no período em referência, o Comando Provincial do Ambo da Polícia Nacional, das suas ações operativas, foi possível apreender e recuperar da posse dos supostos marginais 4 armas de fogo, sendo 2 do tipo pistola e 2 AKM, uma arma de caça. A operação do fim de semana prolongado permitiu igualmente recuperar diversos meios. 5 motorizadas de marcas diversas, 7 televisores, 2 colunas de som, 2 botijas de gás butano, 50 metros de cabos elétricos, 100 metros de tubos de passagem de água e meios eletrônicos diversos. Dizer que os implicados serão presentes ao magistrado do Ministério Público para serem responsabilizados criminalmente. Em Luanda, alguns munícipes elogiam o nível de limpeza de determinadas zonas da cidade depois do fim de semana prolongado. A cidade despertou com poucos acumulados de lixo, facto que também está associado ao empenho das brigadas de limpeza. Os vendedores Edson Montenegro e Keila Cruz têm na porta dos seus comércios alguns contentores que servem para o descarte do lixo, que acaba criando moscas e um cheiro nauseabundo que incomodam a clientela. É um transtorno enorme que tem causado para a nossa instituição, né, visto que é uma loja de material informático e aqui seria muito bem estacionamento para os nossos clientes e não nos tem dado nada bom acesso. Eles comem-nos o acesso, o cheiro. Para retirar o lixo, principalmente como vê, houve esse prolongado e hoje até, graças a Deus, de manhã eles estiveram aqui. Mas de manhã encontramos aqui uma lástima, os bichos, o cheiro, então é um transtorno enorme. Tem incomodado bastante, porque você às vezes os clientes vêm e começam já a reclamar o cheiro. Eles nem conseguem estacionar aqui também através do cheiro. E nós já tentamos reclamar e mesmo assim não tem solução. As moças vêm, posam no negócio e você tenta reclamar, tenta até sacudir, mas os clientes não entendem. Então, às vezes eles acabam por ir embora e não compram mais o produto. Edson Montenegro contactou a administração, mas sem sucesso. Por acaso já fizemos a participação. Até agora eles não conseguem dar-nos uma resposta definitiva. Por outro lado, alguns cidadãos dizem que a cidade de Luanda tem se mostrado com um aspecto mais limpo em algumas zonas. Sim, senhor, havia muito lixo nos anos passados,
Mas agora estou a ver uma mudança. Quer dizer, melhorou. A cidade melhorou, ficou bonita. Mas a forma de acolhimento de lixo, que está muito atrasado, não faz acolhimento de lixo na hora certa. Deixa crescer o lixo e depois vai vir recolher o lixo. E isso também não dá bom ambiente na cidade de Luanda. Tem que haver um trabalho duro e sempre está se fazendo a cada momento. Quer dizer, de 6 a 18 horas, de 18 a 20 horas, assim seria melhor, ou amanhecer. Em relação a outra hora, a nossa Luanda estava suja, posso assim dizer, estava suja. Mas atualmente eu vejo que a nossa Luanda está um pouquinho limpa, porque há pouco índice de lixos na rua. Eu vejo que os trabalhadores das empresas que têm essa funcionalidade têm trabalhado na normalidade. Realmente, nesses últimos tempos, a limpeza da cidade de Luanda melhorou. Não na sua totalidade, mas em parte melhorou e vai melhorando. E realmente tenho visto que a cidade está sendo limpa e já não é visto aqueles focos de lixo que anteriormente era muito comum se ver na cidade de Luanda. A limpeza e a recolha de lixo feita pelas empresas responsáveis por tornar a cidade capital mais limpa têm sido eficientes. O lixo é um dos causadores de doenças como a cólera, que tem afetado os países vizinhos como a República Democrática do Congo e a República da Zâmbia. Moçambique atualiza ações sobre o naufrágio que resultou em vários mortes no país que enfrenta um surto intenso de cólera. Não perca no próximo bloco o resumo da atualidade internacional. E no espaço Força Motriz, o sonho realizado de um jovem que hoje ajuda outros jovens a progredir. Seguimos para mais um intervalo curto. Não saia daí. Até já. Está de volta a informação outra vez. Boa noite. Acontece já nesta quinta-feira a gala de atribuição dos prémios Sírios, que visam distinguir as boas práticas de gestão empresarial e os projetos com impacto no desenvolvimento. As organizações e personalidades nomeadas para esta edição, a 10ª dos prémios, foram apresentadas hoje aos órgãos de comunicação social. Os prémios Sírios, que celebram sua 10ª edição este ano, pretendem reconhecer as melhores práticas de gestão empresarial e os projetos com impacto no desenvolvimento angolano. Diante do atual contexto socioeconômico que Angola enfrenta, a iniciativa visa impulsionar a economia do país e destacar as realizações notáveis das organizações e individuais no cenário empresarial angolano. Perante as dificuldades, tantas vezes difíceis de ultrapassar, foi possível perceber o contributo inestimável do capital humano que, com coragem e espírito de superação, soube continuar a caminhar apesar dos obstáculos. A realidade é que o nosso país se encontra numa fase de franca expansão e, por isso, mais do que nunca, urge continuar a investir em áreas críticas para o seu desenvolvimento, como na educação, na inovação e em novos setores de atividade. Investindo em novos setores de atividade, que a presidente do júri acredita que o país vai alcançar uma economia mais forte e competitiva. Para alcançarmos uma economia mais forte, competitiva e atrativa, é imperativo que todos os agentes econômicos unam forças, criando condições de excelência para acelerar este processo a bem da sustentabilidade do nosso país. Esta edição dos Prémios Sírios contou com 60 candidaturas validadas pelo júri, segundo os critérios definidos no regulamento, com notável ausência de empresas de comunicação social. O processo foi aberto a todos os setores, a todas as organizações, a todas as personalidades que quisessem submeter uma candidatura no portal e,
Posteriormente, o júri debruçou-se sobre as candidaturas que foram formuladas. Não há nenhum órgão de comunicação social porque nenhum se candidatou. E, portanto, isto não é por nomeação, o processo é por candidatura. A lista de nomeados, agora tornada pública, é composta pelas organizações e personalidades que o júri considerou mais terem contribuído para o desenvolvimento do mercado angolano em 2023. Fora de portas, África do Sul em alerta máximo devido ao mau tempo. O resumo da atualidade internacional acontece a seguir com o desenvolvimento da Janete Meio-Dia, que traz este e outros assuntos. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Olá, Janete. Olá. Esse que nos acompanha, boa noite. Uma pessoa morreu em consequência do mau tempo que afeta a África do Sul. De acordo com as autoridades, a vítima é um agente de segurança que estava a fazer patrulha de bicicleta quando uma árvore caiu sobre si. O país é atingido por ventos fortes que provocaram a destruição de residências e fecho de estradas, bem como danos em outras infraestruturas públicas. Os ventos provocaram ainda incêndios florestais em Cape Town. Outras notas internacionais, confira a seguir. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, disse hoje que o grupo M23, que atua no leste da República Democrática do Congo, só existe porque os seus combatentes tiveram os seus direitos negados no seu próprio país. Kagame falava à imprensa em Kigali, capital do Ruanda, um dia depois de liderar as comemorações para marcar os 30 anos do genocídio de 1994, que ceifou a vida de mais de 500 mil de pessoas. O presidente ruandês foi questionado se apoia o M23. Sem responder, retrucou, pedindo aos críticos que definissem quem é o M23 e como passou a existir. Especialistas das Nações Unidas e outras potências mundiais acusaram Ruanda de apoiar o M23, cujos membros afirmam defender os interesses étnicos tutsis contra as milícias hutus. O Vaticano se opõe à criminalização da homossexualidade, uma medida adotada em vários países com apoio de grupos católicos. A posição da Santa Sé foi manifestada pelo chefe do escritório de doutrina do Vaticano nesta segunda-feira, Vítor Manuel Hernández, que reafirmou a oposição do Vaticano às mudanças de sexo, a teoria de género e a paternidade substituta. Chamou as leis que punem a homossexualidade de um grande problema e reiterou que o Vaticano não é a favor da criminalização. O teólogo afirmou que era doloroso ver alguns católicos a apoiarem leis anti-homossexualidade. Os médicos palestinianos procuraram no complexo médico Al-Shifa, no norte da faixa de Gaza, corpos de desaparecidos depois do ataque israelita que destruiu o hospital. A ação visou identificar os mortos e encontrar desaparecidos. Após uma operação de 2 semanas contra supostos militantes do Hamas, Israel retirou as suas tropas de Al-Shifa e equipas médicas palestinianas e famílias retornaram ao local em busca de restos mortais. As autoridades israelitas afirmaram que mataram centenas de combatentes do Hamas que se instalaram na unidade hospitalar. Entretanto, o Hamas e a equipa médica negam a presença de combatentes. Por esta altura, apenas 10 dos 36 hospitais de Gaza podem funcionar, ainda que de forma parcial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A atualidade internacional passa também por Moçambique, onde subiu o número de mortos vítimas do naufrágio no país, que enfrenta um intenso surto de cólera. Mais de 95 pessoas morreram na província de Nampula, norte de Moçambique, na sequência do naufrágio ocorrido no domingo. A polícia da República de Moçambique, em Nampula, disse que 20 pessoas continuam desaparecidas. A porta-voz da corporação, Rosa Chauque, acrescentou que 13 pessoas foram resgatadas. O secretário de Estado da província de Nampula, Jaime Neto, declarou que o barco de pesca sobrelotado, que não tinha licença para transportar pessoas, saiu de Lunga com destino à ilha de Moçambique. O responsável disse ainda que as autoridades do posto administrativo de Lunga, a 189 quilômetros da cidade de Nampula, estão a fazer diligências para localizar pessoas que continuam desaparecidas. O administrador local, Silvério Naoyato, disse que as pessoas estavam a sair de Lunga à pressa porque há uma epidemia de diarreia lá devido à cólera que afeta a região. Moçambique tem registrado acidentes do tipo devido ao mau tempo e à precariedade das embarcações usadas. Relatos locais indicam que as vítimas, incluindo crianças e famílias completas, estão a ser enterradas de imediato por falta de condições para a conservação dos corpos.
Está contando a atualidade internacional. Kina Simeão, até amanhã. Até amanhã, Janete. Até amanhã. Bom descanso, Janete. E avançamos. Willa, piscina de Nossa Senhora do Monte. 20 anos depois, em destaque. Pois é o quadro Força Motriz, hoje com o sonho realizado de um jovem que agora ajuda outros jovens a progredir no município de Viana. A história de persistência e hoje dá frutos. Mais um exemplo de que sempre vale a pena acreditar e não deixar de lutar. O município de Viana é um dos mais populosos de Luanda e concentra o maior número de jovens. O desemprego é o principal problema que afeta a população dessa faixa etária. Viana, em termos de empregabilidade, há um nível ainda muito elevado de desemprego. Por isso, o empresário de 37 anos decidiu tirar um sonho do papel e criar um centro para empregar a juventude. Atender o apelo do Executivo no sentido de contribuir para a empregabilidade juvenil a nível do nosso país. As maiores dificuldades foram mormente financeiras. O que nós queremos, na verdade, é nos estabelecer, nos solidificar para que mais jovens venham ganhar emprego aqui na nossa empresa. Apesar de não ser o seu primeiro emprego, estes jovens encaram a oportunidade de trabalhar no centro como um desafio. Estamos aqui para darmos o nosso contributo, porquanto da nossa parte não é o primeiro emprego. Para já é um desafio. Também somos felizes, porquanto estamos no início da atividade e viemos fazer parte. Vamos conseguir, junto do mercado, mostrar, dinamizar os serviços e trazermos então os outros jovens que nesse momento encontram no desemprego, não é? Com mais eficiência, ajudar a resolver os problemas que afligem a nossa população, os problemas de desemprego, os problemas de terrenos, os problemas de vistos, entre outras coisas. O centro emprega 10 pessoas, 5 das quais conseguiram trabalho pela primeira vez. A ideia surgiu muito precisamente por causa de um sonho de criança que se tem. Nós temos nesse preciso momento 10 jovens a trabalharem, no entanto 5 dos quais conseguem o seu primeiro emprego. O empresário fala das dificuldades que enfrentou para criar a sua empresa. As maiores dificuldades foram mormente financeiras. Equipar um escritório como se deve é extremamente dispendioso, mas tivemos a dificuldade a nível da aquisição de alguns equipamentos para poder mobiliar o escritório. No mês dedicado à juventude, o empresário aconselha os jovens a não terem medo dos desafios. Jovens, olhai mais longe. Daí que mobilizo os jovens no sentido de dinamizarem-se e contribuírem de forma positiva. O Partido UNITA realiza a partir de amanhã em todo o país jornadas comunitárias. O lançamento teve lugar hoje aqui em Luanda. Durante as jornadas, a UNITA promete auscultar as comunidades sobre os processos ligados à vida do país. As jornadas municipais, organizadas pela UNITA, vai ter início nesta terça-feira e vai terminar no dia 14 do mês em curso. Foram destacados 3 objetivos para a efetivação destas jornadas, que no primeiro momento abrangeu 5 províncias. O primeiro objetivo é realizar atividades de solidariedade no quadro da contribuição que os deputados do grupo parlamentar todos fizeram para partilharmos com a sociedade 50% do fundo de instalação. Nós estabelecemos 3 períodos para realizarmos atividades de solidariedade. O primeiro período foi feito no mês de dezembro do ano passado,
Estamos agora no segundo período. O primeiro objetivo, realizar atividades de solidariedade. O segundo objetivo das jornadas nas comunidades, estabelecer contacto direto com o cidadão, sobretudo nos locais de maior concentração. Falamos especialmente dos mercados. Portanto, em todas as cidades de capital de província, em todos os municípios vão ser visitados. Vamos ter um dia específico, portanto, a quarta-feira, para o contacto direto com o cidadão nos mercados. O terceiro objetivo, fazer a auscultação. O presidente do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, referiu que o prazo de consulta pública terminou no dia 4 deste mês, mas continuam a receber contribuições da sociedade civil e logo que termine o processo, o grupo parlamentar da UNITA vai encaminhar a proposta à presidência da Assembleia Nacional. Passe a modéstia, a iniciativa apresentada pelo grupo parlamentar da UNITA, o governo sentiu-se pressionado e foi mesmo obrigado a responder. Que não tenhamos ilusões em relação a isso. Não esteve, em momento algum, o governo gostaria de realizar autarquias tão cedo. E o governo foi obrigado a reagir, a apresentar uma proposta sem consultar, sem fazer consulta à sociedade. Portanto, no fundo, foi para procurar responder à iniciativa que o grupo parlamentar da UNITA apresentou no passado dia 4 de março. Em todo caso, nós nos congratulamos. Portanto, seja a iniciativa do Executivo ou do grupo parlamentar, ninguém pode reclamar a sua paternidade. E o próximo bloco acontece com o desporto, novidades nacionais e internacionais que você não pode perder. E ainda hoje a alegria dos munícipes do Lubango com a reabertura da emblemática piscina da Nossa Senhora do Monte, 20 anos depois. O intervalo é curto. Não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Já de volta, parte final do jornal e com desporto. Pois é, e é com o Anselmo Gaspar, que já aqui está. Anselmo, traz todas as novidades. Olá, boa noite. Olá, Aquino. Olá, Simeão. Olá, olá. Vamos avançar com o que interessa a nível de desporto. Assim que nos acompanha, cordiais saudações. E vamos começar por falar do Petro de Luanda. Não sobre a derrota com o TP Mazembe, mas sobre o treinador Alexandre Santos, que garantiu em conferência de imprensa que a notícia sobre a saída no final da época é falsa, é verdade. E avançou que existem negociações sobre a sua permanência no clube petrolífero. E se ganhássemos? Havia essa informação? É estranho, não é? É estranho ter saído essa informação. Por isso é que... E é estranho porque não é verdadeira no sentido de que nada está decidido neste momento. E eu posso dar um exemplo muito simples. Todos os anos que eu renovei contrato com o Petro, que o Petro quis renovar contrato comigo, porque houve uma intenção sempre mútua, de ambos querermos continuar o nosso projeto, foi sempre de um ano, sempre. O Petro queria e sempre quis fazer contratos de mais tempo. Acordámos que não era o ideal para ambos, e não era o ideal no sentido de que após cada ano havia necessidade de aferir objetivos, aferir ambições de ambas as partes e deixar também ambas as partes tranquilas relativamente ao futuro de cada uma delas. Ou seja, se o Petro ao final de um ano, ao final de 7 ou 8 meses de cada época, entendesse que o caminho seria com outro treinador, ou se eu entendesse que o caminho seria noutro clube ou não continuação, estaríamos disponíveis para sempre conversar e chegar a bom porto. Sempre foi assim. Aquilo que continua a existir, já há algum tempo a esta parte, existem conversações sobre a renovação. Se elas estão a correr bem, estão a correr bem, até porque elas não dependem, porque o clube sabe com o que é que conta, eu também sei com o que é que conto. Elas não dependeriam de se nós ganhássemos ao TP Mazembe ou não, porque se eu quisesse já ter renovado, eu já tinha renovado. Simplesmente a questão foi, e tem sido, uma questão de negociações, de as pessoas conversarem, no fundo não são muitas pessoas, é eu diretamente com a pessoa, neste caso com o Bruno Vicente e com o Presidente, relativamente ao processo de renovação. Continuamos com o futebol, destacar que a 18ª jornada do Gira-Bola foi super produtiva, apenas não se realizou um duelo. Saiba agora como é que foi a jornada.
A 18ª jornada do Girabola registrou 13 golos. Vamos começar a olhar para esses números pela equipa que assumiu a liderança provisória da competição com 38 pontos. O Desportivo da Lunda Sul ao vencer o Santa Rita por 2-1. O Sagrada Esperança de Roque Sapiri ocupa a segunda posição com 37 pontos. Venceu o União de Malães por 1-0 com golo de Luís Tati. O Ilhete Benguela bateu o Sporting de Cabinda por 3-0. O Interclube empatou a 1 golo em casa frente ao Bravos de Maqui. O jogo com mais golos foi entre o Recreativo do Libolo e o 1º de agosto, que registrou uma igualdade de 2 bolas. E quem também empatou foi o Cabo Escorpo do Palanca, sem golos, frente à Académica do Lobito. O melhor marcador da prova é o avançado Desportivo da Lunda Sul, com 10 tentos. Moussa segue em segundo, Benarfa, do Cabo Escorpo do Palanca, com 9 golos. E em terceiro está o avançado do Sagrada Esperança, Polaco, com 7 tentos. E agora na modalidade de lutas, 28 medalhas de ouro foram conquistadas pelos angolanos no Open Internacional de Judo em Luanda. A prova serviu para os atletas nacionais somarem pontos para os Jogos Olímpicos de Paris. Tive muitas dificuldades, visto que é um atleta do escalão de júnior que está a vir muito bem, um atleta com muita experiência. Acredito que já tem aí um nível de rodagem internacional muito elevada, razão pela qual, se eu não tivesse a paciência que eu tive, eu acredito que não teria passado. O grande segredo do judo é treinar, treinar. O Open Internacional de Judo terminou com a típica festa angolana, com cânticos, batucadas e gritaria de quem puxava pelos seus favoritos. Na categoria menos 90 kg, Adriano Tissende foi o triunfante que já sonha com os Jogos Olímpicos de Paris, pois faltam-lhe 200 pontos para tal. O segredo é só treinar. Tive 4 meses a me preparar, distante da minha família, e o processo foi muito doloroso. Fiquei doente durante o processo, mas consegui me recuperar, que é para estar aqui. E graças a Deus consegui sair em primeiro lugar e somei assim 100 pontos, que é para me qualificar para os Jogos Olímpicos, que é o meu maior sonho. Faltam 200 pontos para os Jogos Olímpicos. Mas eu vou conseguir nesse campeonato africano. Vou estar nos Jogos Olímpicos desse ano. A prova, que teve início com a disputa na classe de juniores e cadetes, no dia em que Angola comemorava os 22 anos de paz, terminou com os combates de seniores em ambos os sexos. Maria Niange e Joaquina da Silva estiveram no pódio. Foi meio difícil porque ela já é minha adversária e eu tinha um pouquinho de medo porque a gente já luta há muito tempo. Então eu tinha muito medo de lutar com ela. Apenas tinha que tomar atitude e mudar minha forma de lutar para poder ganhar essa luta, porque ela já sabe que eu sou esquerda, faço esquerda, eu tinha que lhe dar direita para lhe complicar um pouco. Joaquina da Silva esperava mais, porém gostou da sua participação. Foi um teste que eu me submeti, porque o ano passado foi pior e nós começamos uma preparação em dezembro, abdiquei de certos compromissos para estar confinada no centro de treinamento e graças a Deus consegui sentir a minha evolução. Creio eu que o próximo será melhor. O judoca Peter da Silva deixou escapar a medalha de ouro no último combate diante do camaronês Jessie Ngae na classe dos mais de 100 kg. O evento contou com a participação de 181 judocas provenientes de 18 países, 3 continentes, nomeadamente África, América do Sul e Europa. Angola arrecadou 28 medalhas de ouro, 27 de prata e várias de bronze. E com o Open terminamos as informações esportivas aqui no Girassol Jornal. Kina Simeão, boa noite, continuação do ótimo jornal. Estamos juntos. Estamos juntos, Anselmo. Bom descanso. Estamos juntos até amanhã, Anselmo. 20 anos depois, os munícipes na cidade do Lubango voltam a desfrutar dos serviços da tradicional piscina da Nossa Senhora do Monte. O local emblemático beneficiou de obras de requalificação e agora está em melhores condições para servir o público. O lago artificial da Nossa Senhora do Monte, no Lubango, foi reaberto ao público. O mesmo tem 250 metros de comprimento, 80 de largura e é considerado um dos maiores de África e agora também uma das principais atrações turísticas da cidade. Representa uma valia para os que vivem aqui, né? Porque é um parque, eu adorei, é um parque muito bonito, é algo espetacular. Não sabia que no nosso país tinha assim um parque tão bonito, tão vasto
e acho que ele deveria ser mais aproveitado. A edificação da piscina, que agora já se calhar não será o mesmo uso, mas o postal mostra uma coisa diferente, está bonito por acaso. Assim as nossas gerações que não viram na altura quando se usava, estão a poder rever aquilo que nós já vimos anteriormente. O Parque da Senhora do Monte representa um potencial para a província em si, não é? Estamos a visitá-lo hoje, depois de 5 anos, alguma coisa mudou e é preciso que haja mais investimento para a preservação do mesmo meio. Eu venho do Mbaza Congo, não é? A fim de visitar o Parque da Senhora do Monte, visto nas publicidades, e vimos que alguma coisa mudou. É um dos pontos mais importantes que nós temos na cidade e promove o turismo. Eu me lembro de, há muitos anos atrás, ter vindo para cá e ter conhecido muitos amigos estrangeiros aqui. Então, eu acho que é uma mais-valia. Promove o turismo, promove a imagem da cidade e a sua exploração agora acaba por trazer aquele sentimento de pertencer a um lugar que há muito tempo já foi chamada a cidade Jardim de Angola. O diretor do complexo da Nossa Senhora do Monte, Domingos João Fernandes, disse que no lago os visitantes poderão realizar passeios de barcos de recreio e pesca desportiva, já que no local estão mais de 3.000 peixes de várias espécies. É de facto um local especial, que é o símbolo, digamos assim, do nosso turismo local, uma das zonas mais atrativas que pertence aqui à zona da Nossa Senhora do Monte. Agora, nós temos, a partir do momento disponível, temos alguns aspectos atrativos, como, por exemplo, do ponto de vista desportivo, temos campo para basquete, para futebol salão, para tênis e voleibol. De resto, temos a piscina, que não é mais piscina, porque agora vamos chamar de lago artificial. Temos a atração de alguns barquinhos para dar um passeio. E temos também, nos dias específicos, para fazer uma pescaria desportiva. E com este lugar emblemático, na cidade das Colinas, termina a edição de segunda-feira, a primeira da semana do Girassol Jornal. Agradecemos a todos pela companhia de sempre. Já sabe, nós estaremos de volta amanhã, mesma hora, 19h45. Boa noite e fiquem bem. Estamos juntos até amanhã. Boa noite.